Estamos aqui com muita alegria no programa Tempo de Recomeçar entre irmãos. 13 mil inscritos neste canal, 13 mil evangelizadores que têm o desejo no coração de levar o nome de Jesus aos quatro cantos da terra. Que maravilha! É uma alegria muito grande saber que estamos num grande rebanho. Podemos multiplicar, triplicar cada vez mais a divulgação da palavra de Deus. Meditaremos então Lucas capítulo 9, versículos de 43b a 45. Hoje, dia 24 de setembro de 2022. Para isso, então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Segundo anúncio da paixão. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: gravai nos ouvidos estas palavras. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam o que ele dizia. Ficava-lhes encoberto, de modo que não podiam entender, e tinham medo de fazer perguntas sobre esse assunto. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, aqui no Evangelho nós vimos a empolgação por parte de quem ouvia Jesus. Porém, ao mesmo tempo, Jesus percebe aquela empolgação e ele chama aquele povo à responsabilidade. E aí ele instrui sobre o que iria acontecer realmente com Jesus. Aí ele adverte: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. E aí, meus irmãos, nós podemos observar aqui no Evangelho que Jesus diz assim: gravai nos ouvidos. Ou seja, era algo a mais, era algo muito sério. E essa palavra é para nós hoje. Que nós cuidemos para não sermos cristãos empolgados, simplesmente empolgados, porém descompromissados. Que tomemos cuidado em relação a isso. E percebemos também aqui no Evangelho a sinceridade de Jesus, quando ele diz a verdade sobre realmente o que iríamos passar. Jesus foi entregue aos homens, foi morto, foi crucificado e morto e ressuscitou. E tudo isso iria acontecer conosco. Ou seja, Jesus aqui nos traz uma instrução de como devemos agir, viver no mundo de hoje. E aqui nós vimos também que aqueles que estavam ali com Jesus, eles ouviram essa palavra, ficaram pensativos e tiveram medo. Tanto é que eles não tiveram coragem de se aprofundar nas palavras de Jesus. Eles ficaram com tanto medo que eles preferiram silenciar. E aí, meus irmãos, neste momento de meditação,
Nós que somos os imitadores de Jesus hoje, peçamos a graça ao Senhor de sermos libertos dos exageros, da empolgação, da admiração por Jesus, mas ao mesmo tempo do distanciamento, da irresponsabilidade em levar este Jesus aos quatro cantos da terra. Nós observamos também que o medo continua na hipermodernidade. O medo continua. Hoje é reflexo no consumismo. Quanto medo existe, onde as pessoas, elas não apenas consomem, mas elas fazem parte da corrida às prateleiras. Elas têm medo de passar fome, medo da prateleira ficar vazia. E aí elas entram para o mundo do consumismo, do exagero do comprar. Depois nós percebemos também a correria no trânsito. Quantas pessoas têm tanto medo de ficar lá no final da fila que elas precisam de correr para chegar na frente do outro? É a correria. Quero o primeiro lugar, quero ser o primeiro da fila. Tenho medo de ficar lá atrás. Depois nós percebemos também o medo ao assumir compromissos. Quantas pessoas têm medo de assumir compromissos na igreja ou até mesmo na vida social? Preferem viver sozinhas, isoladas, por medo. Medo de conviver, medo de servir, medo de, entre aspas, perder o seu tempo. Medo. Tudo se resume no medo. Depois nós vimos também, nós percebemos, aliás, o medo de não estar nas mídias sociais. Aí faz selfie o dia inteiro, faz postagens o dia inteiro, estou aqui, estou acolá. Medo de não ser a notícia, medo de não ter comentários ali nas suas redes sociais. Medo, medo, medo. Quantos medos! Nesse momento, então, peçamos a graça ao Senhor de aceitarmos a verdade, a palavra, o anúncio de Jesus. Jesus nos mostra um mundo real. Jesus não é fantasioso, ele é real. E isso assusta a muitos que preferem viver no mundo utópico. O real incomoda a muitos. Então peçamos a graça ao Senhor de partirmos para a missão com muita simplicidade, com muita sobriedade, com muito equilíbrio, com muita moderação, com muito amor. Amor pela missão, amor por Jesus. Peçamos a graça e a unção do Espírito Santo de Deus para fazermos de fato o que Jesus nos orienta. Então, sobre mim, sobre você, a bênção de um Deus que é todo poderoso, hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora, ela que viveu plenamente o anúncio do Evangelho. A bênção de um Deus que é todo poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.